Bem-vindos ao nosso Cantinho Literário e hoje eu vou falar das minhas leituras de janeiro. Foram 10 leituras e eu vou comentar brevemente sobre cada uma delas. O primeiro livro que eu li foi A Educação da Vontade. Foi um livro que não gostei, não me prendeu. Eu dei 2 estrelas, respeitando que ele foi escrito em outra época, em outro país, então eram outros pensamentos também. Mas é uma reflexão sobre como nós nos educamos, como os outros nos educam, o que a gente aceita, o que não aceita, os objetivos de vida que a gente tem, mas eu achei um livro radical demais, assim, para os tempos atuais, apesar de nos tempos atuais eu achar a educação bem falha, o livro traz para um caminho muito radical. Ele vem da ideia de não ande com pessoas que pensam diferente de você, porque isso vai atrasar o seu objetivo e... como se a gente fosse meio robô, não tenha hobbies, não tenha lazer, foque só numa coisa. Assim, eu achei muito extremo, então eu não gostei muito. O segundo livro que eu li foi Nunca Vi a Chuva, que fala de um menino que foi adotado e se mudou para Portugal. E ele foi adotado porque a mãe dele não podia ter filhos, até que ela engravidou e ele começou a questionar qual o papel dele dentro daquela família, já que agora ela vai ter um filho dela mesmo. Ele estava num momento já de muita revolta, porque ele namorava uma menina e ela fez uma coisa bem errada com ele, que partiu o coração dele, juntou com uma mãe grávida. Então, assim, foram várias coisas dentro da cabeça desse menino e ele resolveu tirar a própria vida. Mas nesse momento ele recebeu um vídeo de um menino extremamente idêntico a ele, e ele procurou esse menino e começaram a conversar, e esse menino era do Brasil, e ele resolveu fazer uma viagem até o Brasil para conhecer esse menino, que era exatamente como ele. E a partir daí a história vai desenrolando. Eu Nunca Vi a Chuva, eu dei 3,5 estrelas. Eu gostei bastante. Aí o terceiro livro que eu li foi o Método Bullet Journal, que fala como fazer, né, o caderno do Bullet Journal. Eu achei que ia ter fotos de ideias de ferramentas, tudo, mas não. É uma coisa mais de como colocar ferramentas que vão ser úteis para você, e não tem um jeito certo, e sim o que você precisa ter. Então isso foi muito claro no livro, traz muitas coisas interessantes, bacanas. Não era o que eu estava imaginando, mas não no sentido negativo, e sim de ter uma escrita diferente do que eu esperava. Para quem gosta de produtividade, de planejamento, de organização, é uma boa pedida. Aí, o quarto livro que eu li foi A Loucura do Mel, que fala de Lily e Olivia. Os capítulos são da Lily ou da Olivia. E a Lily tem um menino que se chama Asher, que está apaixonado por ela. Mas, assim, tanto a Lily quanto a Olivia mudaram para essa cidade por conta de alguma coisa aí que aconteceu no passado. E aí o Asher acaba se apaixonando por Lily. O Asher é o filho da Olivia. Só que, um belo dia, a Lily é encontrada morta no braço de Asher. E aí começa toda uma discussão no tribunal para saber se Asher é o culpado pela morte da Lily. E a própria mãe de Asher ela começa a se questionar se o Asher é realmente inocente, porque muitas outras coisas vão surgindo no decorrer das audiências aí para ver o final, né, que vai ser decidido aí sobre a morte de Lily. E o nome leva a Loucura do Mel, porque a Olivia trabalha como apicultora, e a Lily não, a Olivia, acho que eu falei certo. Trabalha como apicultora e tem toda uma reflexão sobre o comportamento das abelhas, o papel de cada uma dentro das colmeias, junto com a sociedade. Então, é um comparativo das abelhas e das pessoas. Então, é um livro que eu gostei muito, muito, muito de ler, só num momentinho ali que eu fiquei... tá virando um livro mais didático do que o próprio livro, tá virando mais escola, ensinamento, mas depois voltou o foco pro livro e foi muito interessante. O outro livro que eu li foi O Sonho de um Homem Ridículo, de Dostoiévski. Eu favoritei 5 estrelas, muito bom. É um conto. Eu achei que fosse ser muito difícil de ler pelo nome, né? Dostoiévski, não sei o quê. Mas é muito interessante e é um homem que teve um sonho. Ele estava prestes a tirar a própria vida também. E ele acabou adormecendo e teve um sonho que ele foi parar num planeta, num lugar
que não existia maldade. Então, todo mundo se dava super bem com todo mundo, tinha muita troca, muita empatia, e era um lugar perfeito. E ele chegou lá meio... Como vocês conseguem viver dessa forma? Não tem sarcasmo, não tem ironia, não tem nada disso. E ele acabou mexendo, aí corrompendo essa sociedade. Então entra em toda uma questão filosófica se uma única pessoa é capaz de corromper toda uma sociedade. Então, assim, eu achei um livro muito, muito bom, um conteúdo muito profundo para ser debatido. O outro livro que eu li foi Mostre o Seu Trabalho, que é do mesmo autor de Roube como um Artista. Eu dei 3 estrelas, não foi um livro que eu gostei muito, eu acho que não trouxe muita informação, muito conteúdo válido, eu achei mais do mesmo, assim. E, sim, não tem nada assim para eu falar especificamente dele. Eu achei, o Roube como Artista eu gostei bastante, mas esse, não. O outro livro que eu li em janeiro foi Na Colônia Penal, de Kafka. É um livro bem interessante também, eu já li A Metamorfose do Kafka também, quero ler O Processo, ainda não li, mas fala da ideia do abuso da autoridade. É uma pessoa que está sendo condenada à morte e não sabe o porquê ela está sendo condenada à morte, e tem todo um questionamento porque a pessoa que vai fazer o ato, né, de torturar, é numa máquina de tortura mesmo, também fala que ele não precisa saber o porquê que ele tá fazendo isso. Então é toda uma questão, um vai mandando no outro, e mandando no outro, sem saber o porquê estão fazendo cada coisa, simplesmente estão fazendo. Então é muito interessante ler um livro que fala sobre isso, e de uma escrita assim espetacular, e um livro muito curtinho também. Outro livro que eu li foi A Mala de Hannah, que é sobre o Holocausto, Segunda Guerra Mundial, e ele é baseado em fatos reais. É uma pesquisadora que recebeu uma mala para colocar num acervo para ensinar as crianças sobre o Holocausto, para as crianças saberem o que aconteceu, como foi, tudo. E ao mesmo tempo, nessa mala tinha tinha informações de Hannah, essa Hannah, que é a mala que ela encontrou. E ela foi buscar quem era a Hannah, as crianças ficavam incentivando ela a fazer pesquisas para descobrir a história toda de Hannah. Então o livro tem o momento da Hannah, da guerra, indo para a guerra, né? Indo para a guerra não, né? Indo ali no centro nazista, e a história da família dela. E em outros capítulos é essa pesquisadora indo atrás de entrevistas, de museus, para tentar ter mais informação. Então, eu acho que é um livro muito interessante para pessoas mais novas entenderem como foi a Segunda Guerra, sem ficarem traumatizadas. Assim, tem uma linguagem um pouco mais poética, mesmo com toda a tragédia que foi. Assim, a leitura eu não achei tão pesada, tão densa. Eu acho que tem aquela pitada estilo o filme A Vida é Bela, é aquela coisa de não vamos deixar a infância, tudo isso ser acabada pelo que nós adultos estamos passando, mas traz as informações reais daquele momento. O outro livro que eu li foi O Quinto Compromisso, que é um complemento do livro Quarto Compromisso. Eu gostei, Os Quatro Compromissos, eu gostei muito dos 4 compromissos, mas o quinto, não gostei nem um pouco. Eu dei 2 estrelas, eu acho que podia muito bem estar dentro do primeiro livro. Metade do livro foi resumindo o primeiro, então assim, foi uma enrolação, assim, não gostei por isso. E o último livro que eu li foi Marketing Pessoal, que são 116 dicas sobre marketing, mas não era nada do que eu estava esperando também. Eu achei que eu fosse encontrar algo no sentido de divulgação e tal, mas fala bastante sobre a nossa aparência, sobre o nosso comportamento, tipo, escove os dentes, esteja com as unhas limpas, coisas assim, muito... Não. Eu queria alguma coisa mais... de um nível mais superior, assim. Eu achei muito, muito básico e não me pegou, não gostei por isso. Dei 1,5 estrelas. Assim, eu acho que até pessoas que vão começar em qualquer área profissional sabem disso, então não gostei por isso.
Essas foram as minhas leituras de janeiro. Depois eu posso falar especificamente de algum desses livros aqui, um vídeo só para algum dos livros. E é isso. Nos vemos na próxima história.